Aberta a sessão ordinária desta quarta-feira, 15 de abril. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Amaury Moura. Desembargador Expedito Ferreira. Sem divergência. João Rebouças. Doutora Neise Fernandes. Doutora Berenice Capsu. Aprova a ata. Doutor Dilermando, desembargador Dilermando, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez, desembargador Gilson. Aprova. Doutor Jabas Bezerra. Aprovada a ata da sessão anterior, sem emendas. Na ordem jurisdicional, extra pauta do Tribunal Pleno, não há habeas corpus. Pelo menos não está registrado. Nós temos mandado de segurança do desembargador Dilermando Mota, em que pediu vistas do desembargador Jabas Bezerra. Os demais aguardam voto vista. Secretário de Administração é o impetrado e impetrante Luiz Carlos Tertuliano de Freitas. Está em mesa, Excelência? Não está em mesa. Não está. Na sequência, Maria Arimatea Pereira Nunes, Procurador-Geral de Justiça do Estado. Mandado de segurança com liminar. Pediu o vice-desembargador Expedito Ferreira. Está em mesa, Excelência? Excelência, não está em mesa. Eu vou trazer quarta-feira. Também esse pedido do procurador aí para quarta-feira. Vamos subir os memoriais ainda, né? Quarta-feira estará em mesa. Terceira da relatoria da desembargadora Judite Nunes, que não está presente pelos motivos já apresentados. O quarto é da relatoria do desembargador Expedito Ferreira, tem como impetrante Thaís Dayana Oliveira Araújo. Está em mesa, Excelência. Pode relatar. Mandação 2015, 313.6, impetrante Thaís Diana Oliveira Araújo e impetrante governador do Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, duas preliminares, exclusão do secretário do Estado do Rio Grande do Norte e do procurador-geral do Estado. Precedentes já dessa coisa. Concurso público, convocação de candidato aprovado realizado exclusivamente pelo Diário Oficial. Edital prevendo expressamente a manutenção pelo candidato do seu endereço atualizado. Implícita previsão de comunicação pessoal. Longo lapso temporal entre o ato convocatório e a realização do concurso, ato administrativo, o qual se conferiu ampla e restrita publicidade. Violação do princípio da racionalidade e da publicidade. Direito líquido e certo. Precedendo do STJ e dessa Corte de Justiça. Concessão da segurança que se impõe, Excelência. Vários precedentes dessa Corte, já. Em consonância com o parecer Saúde Pública, Procurador-Geral, outro impetrado. 17º Procurador de Justiça, Procurador-Geral do Estado. Exclusão dos dois, Excelência. A exclusão de Secretário de Saúde e Procurador-Geral de Justiça. Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Secretário Estadual de Saúde e Procurador-Geral do Estado. Foi impetrado contra os três. Primeira página da petição inicial, Excelência. Vossa Excelência está excluindo. Suscitando a preliminar de exclusão dos dois, de ofício. De ilegitimidade do secretário de Saúde. Do Procurador-Geral de Justiça, de acordo com os precedentes dessa Corte. Vossa Excelência está pedindo parecer oral da Oral Procuradoria-Geral de Justiça nessa preliminar. Nessa preliminar, Excelência. Excelência, o Ministério Público manifesta o acatamento da preliminar e faz não só dos precedentes, mas a própria previsão da lei, do mandato de segurança. Estou de acordo, agora com o parecer do Ministério Público. E no mérito... Pela concessão da segurança. Vários precedentes dessa Corte do STJ. Para nomeação Dilermando Mota, Judite Nunes, João Rebouças,
STJ Humberto Martins, Mauro Marques Campos, Vigílio Macedo, Vivaldo Pinheiro, minha relatoria. Que o caso é que ela foi nomeada. Foi coisa liminar, Excelência. Mas não tomou posse nos 30 dias, não é? Não, Excelência, Como está no relatório. o relatório, porque ela não sabia nem que tinha sido aprovado. Aí está se determinando que se aceite a posse dela, não é isso? Que ela não tomou conhecimento vários tempos depois. Eu queria sugerir a Vossa Excelência que o que está se decidindo aqui é que ela não soube da nomeação. Não soube. E aí passaram-se os 30 dias e ela quer que seja empossada no cargo. Então, eu quero apenas sugerir aqui a conclusão de Vossa Excelência, no sentido de... Mas não é só a nomeação, porque ela foi nomeada. Medida necessária para a posse da candidata. Nomeação e posse da candidata impetrante. Para a posse, né? Porque tem a nomeação em posse, mas ela já foi nomeada. O problema é que não soube que tinha sido nomeada. Ok? Porque eu acho que se passou... Todos de acordo? Claro, porque se passou os 30 dias, eu acho que é cancelado. Cancelaram a nomeação. Isso Mas não- os 30 dias não... Porque se 30 dias, Se ela não der assumiu, 30 Mas dias, não há essa cancela. informação. Ah, não há. Não há informação, pelo menos aqui se não há. ela foi nomeada, não tomou posse. Isso aí cancelaram a nomeação. Então pode botar, colocar Nomeação. para a nova nomeação, se a anterior foi anulada, e imediata posse, né? Pois não, Excelência. Ok? O acórdão será lido na Com essas sugestões, Pois não, Excelência. todos de acordo? De acordo. Na sequência, desembargador João Rebouças, Pacífico de Araújo França, comandante-geral da Polícia Militar, é o 5 da Extrapau. Isso aí mesmo, senhor presidente. Processo é identificado por Vossa Excelência, que diz respeito a uma promoção de segundo para primeiro sargento da Polícia Militar. Ele tem o tempo, houve a promoção, só a não implementação do soldo correspondente em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal. E na esteira dos precedentes, senhor presidente, eu estou em sintonia com o órgão ministerial concedendo a segurança. É como eu estou votando. Todos de acordo com o entendimento do Tempo relator? suficiente para isso, o voto está disponibilizado. A unanimidade. Desembargador Dilermando, Vossa Excelência do SEI da pauta, Irã Campos de Lima. O 6, o 7 e o 8, Excelência, não estão em mesa, estão sendo revisados os votos. O 9 e o 10 estão. A Excelência está com a palavra. O 9 é mandado de segurança, onde é impetrante Tiago Abrantes de Aragão Mendes e outro, impetrado governador do Estado. É aquela situação de policiais militares do Estado, aspirantes a oficiais, em que houve a omissão estatal quanto à promoção à patente de segundo tenente, pelo critério de antiguidade, constando dos autos que eles preenchem os requisitos previstos na lei estadual 4630 e no decreto estadual 6892, como necessária a promoção, havendo ainda comprovação da existência de vaga. A vaga, não é? Eles preencheram o requisito e está havendo a omissão. E a ausência de ordem financeira orçamentária. E, às vezes, quer se alegar a questão, como o desembargador João aqui, a questão do limite prudencial. Eu estou concedendo a segurança na esteira dos precedentes, inclusive. Estou concedendo a segurança. Isso é uma promoção retroativa, não é isso? Exatamente. Preterição por... Está sendo preterido. Ele preenche os requisitos, todos os requisitos. Está retroagindo a época da aquisição do tempo. Só porque a gente não tem dinheiro, né? Para aquele limite prudencial. Tinha mais de 200 lá. Perfeitamente. No gabinete civil, aguardando. Agora, aqui no caso, a autoridade é outra. Lá era o comandante da polícia, né? Que é o governador, no caso aqui. Aqui é o governador. Perfeitamente. É o que consta. Tudo com o ator governador. Tem um dos dois que está em dissonância aí com... Porque realmente a promoção é do comandante da polícia, né? É do governador do Estado. Governador, né? Está constando aqui, está correto, então, está correto. Correto. Posso ir ao 10? Todos de acordo com o entendimento? Sim.
Senhor presidente, só para eu ficar mais seguro no voto do desembargador Lermando, porque aqui Vossa Excelência está falando em preterição, mas eu estou falando em omissão. Omissão, não, eu Só, falei, não é foi preterição, é não, omissão. Né? E preterição não é preterição. Eu me Alguém tem expressei que mal, peço promovido desculpas. no lugar dele. É omissão. Aqui, inclusive, na emenda está omissão estatal. Não é Tá, preterição. não, mas, eu fiz uma referência equivocadamente, peço desculpas. Tá, Eduardo Ibanez, porque o parecer da doutora Carla Mico, ela diz que sejam promovidos retroativamente a partir de 21 de agosto de 2013. Quando nasceu o direito. Ela falou. Não, mas aí, se fosse preterição, tinha não é preterição, é omissão. Omissão. É omissão, está aqui no voto. Eles foram promovidos, tudo, foram a comissão. Não, porque Faltou a governadora assinar. pode ser que aquele seu seja pelo comandante, que ele não é oficial. Sim. Não, esse é E esse seja. Pode ser isso, pode ser. Posso até olhar, Paulo. Era bom. Tá bem. esse é oficial. Podemos ir ao 10? Estou de acordo com o 9 da pauta do desembargador Delermando Mota. O 10, Excelência. O 10, Giseuda Castro, comandante-geral do Tribunal de Justiça. O Corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Esse é um Norte. fato interessante, né? A impetrante, a Giselda Castro de Moraes, impetrada é o corregedor-geral. Houve uma inspeção no cartório extrajudicial e constatou-se o não recolhimento da taxa de fiscalização devido ao Fundo de Desenvolvimento da Justiça. E no importe de mais de R$80 mil. E Tem problema não. a responsável está alegando, querendo fazer valer o entendimento de decadência e prescrição, né? A pessoa não recolheu o devido. É o cartório? Não recolheu, está dizendo. E ele é contribuinte. Se a moda pega, né? E ele é contribuinte. E a contribuinte, proporção de ela devido. incorreu numa falha, né? Deixou de recolher, recebeu e deixou de recolher. Aí está alegando decadência e prescrição, né? Todo respeito, mas seria até motivo de riso se não fosse trágico. Eu estou denegando essa E é 2014, né? perfeitamente. Há muitos anos que vem, a inspeção constatou que há muitos anos que não vem recolhendo. Eu só vem recolhendo para o bolso próprio, né? Mas não vem recolhendo o Fundo de Desenvolvimento. Então eu estou denegando a segurança. Estou alegando prescrição e decadência. Né? Se a moda pega. Se ela fosse contribuinte, era beleza. Aí é Ela era diferente, né? substituta tributária, né? É, Ela perfeitamente. age em nome do poder público. Perfeitamente. Razão pela Vai. qual eu estou denegando a segurança. Vai? Vossa Excelência está denegando. Denegando. Prescrição e decadência. Todos de acordo, alguma divergência? A unanimidade, portanto. Vossa Excelência tem alguma mais? Não mais. Na sequência, a doutora Berenice Capuchu, Marconi Edson Albuquerque Santos, presidente do Instituto de Previdência e Servidor do Estado. Sim, está em mesa. Está com a palavra, Excelência. Ele é policial militar Entrando no lugar de quem? Sim? e está pedindo o abono de permanência. Foi deferida liminar, mas inicialmente eu estou suscitando a preliminar de legitimidade do presidente do IPERN, em razão dele ser da ativa. Permaneceria o processo na parte ativa para o secretário de Estado de Administração e dos Recursos Humanos. De acordo? É a preliminar. Continuo? O ato de quem é? Ele se trata do, senhor presidente, ele está pleiteando o pagamento Sim, mas, do abono de o ato permanência. de quem é? É do secretário, que Secretário é o abono de de permanência. Administração. Ele é dos da recursos. ativa. É o pagamento do Inclui o abono de IPE. permanência. Excluindo o IPERN. Tomar os votos, desembargadora Zeneide. Quanto à preliminar, Todos de acordo. desembargador Ibanez. De acordo, senhor presidente. Desembargador Glauber. Desembargador Gilson. Doutor Jarbas. Desembargador Amauri. Também, excelência. Deferida liminar, inclusive cumprida pelo próprio secretário. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Recolhimento da preliminar. Doutora Neise. Desembargador Dilermando. A unanimidade nos termos do voto da relatora. O 12, doutora
Berenice. Da vossa relatoria também. A impetrante Naelcilene Maia da Costa é uma professora com mais de 20 anos de magistério, pede a concessão da segurança para que a mesma alcance a letra J. Eu estou concedendo a segurança para que ela tenha a sua promoção assegurada. E no anterior, estou concedendo parcialmente a segurança. No anterior, o de número 11, porque ele pediu que o abono fosse retroativo, a data que ele fazia jus. Vossa Excelência está rejeitando a liminar, a preliminar, imposta pela parte, e conclui em consonância com o Ministério Público, a fim de reconhecer o direito à promoção horizontal da impetrante para a classe J, determinando a implantação nos vencimentos com efeito financeiro a partir da impetração. Exatamente. Todos de acordo? Não, preliminar, né? A preliminar, ela rejeitou. Foi proposta pela parte, pela Secretaria. Foi. Está superado. E no mérito concede os termos do opinamento ministerial. Exatamente. Todos de acordo? A unanimidade, portanto. Na sequência, doutor Gilson Barbosa, o 13. O 13 não está em mesa, só o 14. E o 14? Mandado de segurança condominado, número 2014-001-606, dígito 8. Impetrante Victor Jardel Torres Fernandes, advogada doutora Érica Rocha Fernandes, OAB-RN, impetrado secretário da Saúde Pública do Estado. Ementa, constitucional, mandado de segurança, fornecimento de medicação, paciente diagnosticado com doença de Crohn, direito à saúde constitucionalmente assegurado, dever do Estado, artigo 196 da Constituição Federal, pleito acessório de declaração da inconstitucionalidade da recusa do fornecimento, não conhecimento nesta parte, pretensão de multa diária em caso de descumprimento, possibilidade, precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste colegiado, conhecimento parcial e concessão da segurança em consonância com o parecer do Ministério Público. Voto disponibilizado. Pagador, doutor Jarva Bezerra, como vota? Pagador Amaury Moura. Acompanho, senhor. Pagador Expedito Ferreira. Sem divergência. Pagador João Rebouças. Também, companheiro. Doutora Neís Fernandes. Impedimento da doutora Neís Fernandes. Pagador Guilhermando. Todos de acordo, os demais? Todo de acordo. A unanimidade, portanto. Nos recursos referentes a mandado de segurança, temos aqui um agravo da relatoria do desembargador Glauber Rego. Está em mesa, Excelência? Está em mesa. Excelência tem a palavra. Agravo regimental em mandado de segurança número 2014-020-819, dígito 7. Agravante Estado do Rio Grande do Norte, procurador doutora Ana Carolina, agravada Vera Lúcia Ferreira de Souza, advogada doutora Diana Maria de Menezes Silva. E a matéria aqui, senhor presidente, é bem simples. É a questão do concurso público que foi deferida a medida liminar, invocada pela impetrante, e o Estado se insurge aqui com o argumento que são contrários aqui ao que é já decidido reiteradamente pela Corte. Então, eu estou conhecendo do recurso e negando provimento. A candidata ela foi aprovada dentro do número de vagas, o concurso expirou o prazo, e aí ela buscou aqui o judiciário e foi concedida a liminar. É este, em resumo, o voto. Qualquer dúvida? Pagador Gilson. Acompanho. Barbosa, doutor Jarbas. Todos estão de acordo com o desembargador Glauber. Na sequência tem processo que é independente de pauta,
não mais de mandado de segurança, mas conflitos do desembargador João Rebouças e, na sequência, a desembargadora Zeneide Bezerra. Conflito, desembargador João. É mesmo, senhor presidente. É um conflito negativo de competência, originário da Vara da Infância e Juventude da comarca de Mossoró, suscitante o juízo de infância e juventude daquela comarca, suscitado o juízo da Fazenda Pública de Mossoró. Presidente, eu acho que eu vou pedir permissão aos eminentes colegas para ler a ementa e acho que resolve o problema, tem precedentes do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Herman Benjamin, do ministro Mário Campbell, nesse sentido, e tem um precedente da desembargadora Judite, da nossa corte. Eu vou ler aqui só a ementa para processual civil, conflito negativo de competência, fornecimento de medicamento de alto custo, proposta contra o ente estatal. Demanda ajuizada por menor, devidamente assistido por sua genitora. Criança que não se encontra em uma das circunstâncias elencadas no artigo 98 do Estatuto, respectivo, inexistência de situação de risco a demandar a incidência das normas descritas no ECA. Regra do artigo 148 do mesmo diploma, que deve ser interpretado conjuntamente à previsão do artigo 98 do mesmo diploma legal. Matéria afeta ao juiz da Vara da Fazenda Pública, competência do juiz suscitado, precedentes. Aí digo eu, a Justiça Infanto-Juvenil é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda que busca o fornecimento de medicamento, quando descaracterizada qualquer situação de risco ou abandono descrita no artigo 98 do ECA. Porque está pedindo medicamento e o juiz da Fazenda se declarou incompetente, mandou para o da Infância e Juventude. Não, ele não está nas hipóteses de risco, nem de... Estou aqui em sintonia com o atendimento ministerial também, a seja Procuradoria. E estou dizendo, não, que a competência é da Fazenda Pública, porque está de fornecimento de medicamento, na esteira dos precedentes do Superior e desta Corte, a relatoria da desembargadora Judite Nunes. É como eu estou votando, senhor presidente. Todos de acordo? Conflito julgado na forma do relatório e do voto do eminente desembargador João Rebouças. Temos aqui do desembargadora Zeneide 2 conflitos. Pois não, senhor presidente. O primeiro é o conflito negativo de competência 2014-0012-42-4, na origem é a terceira vara criminal da comarca de Parnamirim, suscitante é o juiz é este juiz, e o suscitado é o de juízo de direito da 12ª Vara Civil da comarca de Natal. Os votos estão disponibilizados há bastante tempo, eu lerei a ementa. Desembargador, apenas para alertar que interessante é que nesses conflitos nós tivéssemos expostas a entre partes, para efeito de eventual suspeição ou impedimento. Sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas... Só um minutinho. Vossa Excelência poderá até declarar aí. Entre partes é Werner Jost e Paiva Empreendimentos Limitada. E o imóvel, senhor presidente, está localizado em Natal e o conflito trata-se de ação de reintegração de posse, competência territorial, natureza absoluta, artigo 95 do CPC, discussão sobre a localização do imóvel, o qual restou provado que se encontra encravado no município de Natal. Eu, em consonância ministerial, estou frisando a competência para a 12ª Vara Civil da comarca de Natal. Cível? Cível. É o juízo suscitado. No município de Natal, competência da 12ª. Desembargador Ibanez. Desculpe, concordo com o voto da relatora. Aqui a competência é territorial, porque se trata de direito real, e a norma regulamentadora é o artigo 95 do Código de Processo, que define a competência em função da localização do imóvel, e consta nos autos que o imóvel está localizado no município de Natal. Exatamente. Voto pela competência do juízo da 12ª Vara de Natal. Não Parnamirim? Não Parnamirim.
Se o imóvel é situado na Natal. competência E territorial. a emenda está exatamente evidenciando essa competência territorial. 12ª Vara Civil. Todos de acordo? Sim. É porque é o outro aqui. O outro continua, senhor presidente. Nacional de Conflito Salubridade. negativo de competência. 2014-01-49257. Suscitante é o juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Natal e o suscitado é o juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca de Natal também. E entre partes é Maria Valéria Bezerra e o município de Natal. E Ok. assim eu estou dizendo, ação que busca o reconhecimento da caracterização e classificação do adicional de insalubridade. E aí eu digo, necessidade de avaliação das condições do local de trabalho da parte autora e o seu grau de exposição a agentes nocivos. Realização de prova pericial que não se coaduna com o conceito de mero exame técnico previsto no artigo 10 da Lei 12.153/2009. Complexidade da causa que inviabiliza o processamento perante o juiz especial da Fazenda Pública, inteligência do artigo 981 da Constituição Federal e observância aos princípios orientadores dos juizados especiais, que são a simplicidade, a informalidade e a celeridade, conflito conhecido para declarar a competência da primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Natal. Inclusive, Vossa Excelência traz uma certa Bastante novidade, é que densa. quando manda para a perícia para avaliar a insalubridade, o que é bastante interessante esse novo conceito que está se trazendo aí aqui. construções jurisprudenciais de vários Que tribunais. elimina um pouco aquela presunção do contra-chefe. Exatamente. Todo de acordo com a desembargadora. Doutor Ibanez, Vossa Excelência, quer fazer alguma consideração? Desejo, presidente. Mas a consideração que eu faço, senhor presidente, é que no caso de insalubridade em relação a servidores do Estado, existe a COMPAP, Comissão Permanente de Avaliação Pericial, que já tem esse laudo pronto e distribuído para os órgãos. Está disponível para qualquer informação, relacionando todos os órgãos e setores de órgãos, repartições, definindo quem está em condições insalubres ou não. Não demanda mais uma nomeação de perícia para realizar essa avaliação. Basta solicitar a COMPAP, indicando o servidor e a lotação dele, que ele dispõe desse laudo Então, pronto. daqui para frente, se não tiver essa avaliação do COMPAB, não está aprovada a perícia, a presunção do Não estou contra-cheque. concluindo assim, senhor presidente. Não concluo dessa forma. Eu concluo que, para efeito de definir a competência, não há necessidade do processo ser nomeado perícia. Por isso, aqui a discussão se é a competência do juizado ou não. Na hipótese, aqui, a competência do juizado da Fazenda é para as causas em relação ao valor econômico ou à complexidade. Né? Então, nesse caso, eu não estou reconhecendo a complexidade, porque o valor econômico não existe. Reconhecer a insalubridade, no máximo, daria o adicional, que talvez é o que se pretende no processo, o adicional de insalubridade, não é nem a computação de tempo de serviço diferenciado para aposentadoria especial ou conversão. Aqui é o pagamento do adicional de insalubridade, baseado no grau de periculosidade, o mínimo, o máximo, conforme está definido na regra, e esse laudo já está pronto, independe de nomeação de perícia. Daí eu penso que a competência é do juizado especial, sim, por não demandar a realização de perícia. É prova documental que é apresentada de plano junto com a inicial. Quer dizer que Vossa Excelência... Não está. Hein? Não está. Entende Porque que a parte não produção juntou o da documento. prova poderia ser feita no juizado especial? Não é nem produção de prova, é um documento juntado, está pronto. Aliás, a vara da Fazenda, todas elas têm esses laudos dos estados todinhos, dos prédios do estado todinho. Está pronto, lá na secretaria, cópia
é só apresentar no processo. Se a parte não juntar, eu junto. Prova pronta, documento, é informação. Basta pedir um ofício, se não tiver um ofício a Compap solicitando o laudo que já foi feito há bastante tempo, essa avaliação. Às vezes, há discussão quando a parte não concorda com a conclusão da perícia e pede, aí sim, não seria competência do juizado. Quando ela pede uma perícia própria, específica, para divergir desse laudo. Aí nós teríamos uma complexidade. Mas enquanto não, ela teria essa complexidade. Conflito é só o juiz. A doutora Tem nesse mérito aí, ela não está entrando no mérito, não. Desembargadora Zeneide está votando que é competente, primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Natal. Porque me parece que ela entende que deve sim ser procedida a instrução. Senhor presidente, eu ainda, com todo respeito ao meu colega, mas eu ainda insisto no meu pensar, porque exatamente eu estou trazendo aí no voto considerações muitas a respeito do tema e também essas duas inteligências jurisprudenciais que ele diz que essa prova é adicional de salubridade, necessidade de perícia, prova complexa, prova documental insuficiente à solução da controvérsia, no que interessa. E uma vez mais. Perfeito. E aí eu acho que o juizado especial é célere, é rápido, inclusive é dinâmico, para classificação da insalubridade. É informal, que não se coaduna bem com... Inclusive para classificação da insalubridade, não é? Exatamente, que é o que ela quer. Vossa Excelência diverge ou acompanha a relação? Diverjo, pelas razões que eu expus. Doutor desembargador Glauber Rego. Eu acompanho a relatora, senhor presidente, pedindo... Desembargador Gilson. Acompanha a relatora. Doutor Jarbas. Desembargador Amaury Moura. Eu também, Excelência. Pelo que eu pude colher aqui, a questão da prova já foi deferida no juízo de origem, não é isso? Nós estamos aqui a discutir somente qual a competência desse juízo para que se possa fazer essa instrução e julgamento do feito, não é? Então, primeiro, eu acho que não há aqui, pelo menos no voto e no relatório, elementos que possam... dos quais se possa inferir que se trata daqueles mesmos casos que nós estamos julgando aqui. Não é? Certamente, nesse caso, não houve, se foi o caso não houve uma prova, ainda que traduzida na apresentação de contra-cheque, e certamente o próprio Estado contestou a condição do exercício de atividade insalubre por parte do autor, e requeriu essa prova e foi deferida. Então, com devida vênia do desembargador Ibanez, nós não vamos discutir aqui a necessidade ou não da prova, porque isso é atribuição do juízo de origem. Nós estamos em decorrência da necessidade já deferida da produção dessa prova, que é, sim, complexa, incompatível com o procedimento informal do juizado especial, naturalmente que é de se entender que a competência seria, sim, da vara da Fazenda Pública, como está votando a relatora. Por isso que eu acompanho, Excelência. Desembargador Expedito. Para se tratar somente da competência, acompanha a relatora em todos os seus termos. Desembargador João Rebouças. Bem, senhor presidente. Inclusive, a eminente relatora, no seu voto, ela traz o enunciado 91 do FONAGE, que é o fórum que discute, no âmbito do juizado, essas matérias, né? Ele diz aqui que os juizados especiais, aqui no caso federais, são incompetentes para julgar causas que demandam perícias complexas. Perfeito. É uma forma de... Eu acompanho. Peço que venha a divergência acompanhar. Doutora Neís Fernandes. Acompanho a relatora, embora eu entenda que o pensamento do desembargador Ibanez é no sentido de que se essa prova já estivesse nos autos, não precisasse ser produzida, aí sim, seria do juizado especial, no meu entender, no meu pequeno entender, não sendo assim. Desembargador Dilermando. Doutora Berenice. Relatora. Por maioria. Elegantemente vencido o desembargador Ibanez Monteiro. Pauta anterior tem um processo em que há uma defesa oral. Qual é? Presidente,
O 4, da relatoria da doutora Ana Carolina Maranhão, que é revisora da doutora Maria Zeneide. A doutora Ana Carolina senta na cadeira, já ocupada pela doutora Berenice, e a doutora Maria Zeneide Bezerra é a revisora. É uma ação rescisória. Está inscrita a doutora Dina Emanuele Pérez Medeiros para falar vamos dar preferência então ao processo, até para aproveitar a doutora Ana Carolina, que está aqui com sua sempre simpática presença. Doutora Ana, seja bem-vinda à Corte mais uma vez. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, desembargador. É uma honra sempre estar aqui presente. Relatório. Trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela Associação Obras Sociais Irmã Dulce, com fulcro nos incisos 5 e 9 do artigo 485 do CPC, em razão da organização farmacêutica Irmã Dulce Limitada, com o objetivo de desconstituir a sentença prolatada nos autos da ação ordinária número 001-2950-31-2008, pelo juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, transitado em julgado em 9/9/2011. Relata a autora que promoveu a referida ação ordinária em face da ré, em virtude de atuar como uma entidade filantrópica desde 1949, sendo reconhecida nacional e internacionalmente pelo trabalho assistencial desenvolvido. E, embora tenha demonstrado ser proprietária da marca, contendo o nome da hoje consagrada Beata Irmã Dulce, a demanda requereu o registro no INPI da marca Farmácias Irmã Dulce. Afirma que o registro requerido pela demandada, a autarquia, viola o dispositivo nos artigos 124, 3 e 16, combinado com o artigo 129, 130, 3 e 131 da Lei de Propriedade Industrial, tanto que foi indeferido pela administração pública. Diz que, embora a sentença tenha fundamentado a improcedência da ação na extinção da marca da promovente no ano 2006, antes mesmo do julgamento da ação, a requerente comprovou a prorrogação de sua marca Irmã Dulce por meio do processo administrativo 817159-851. Dessa forma, argumenta que a sentença fundou-se em erro de fato, desatencioso às provas que constavam nos autos que demonstrava a prorrogação da proteção industrial à marca Irmã Dulce. Requer, ao final, que seja julgada procedente a rescisória para rescindir a sentença prolatada no processo 001-2950-32-2008, sendo declarada autora como única titular da marca Irmã Dulce para uso exclusivo em todo o território nacional, conforme documentos anexados ao processo. Trouxe com inicial os documentos de folha 1517 e 22/299. Citada, a ré ofereceu contestação às folhas 302 e 375, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de requerimento de intimação do representante do Ministério Público. No mérito, pugna pelo julgamento improcedente da ação por ausência de violação à lei, ante a impossibilidade de manejar a rescisória quando há divergência jurisprudencial sobre a aplicação da norma na forma da súmula 343 do STF, bem como porque não houve erro de fato no pronunciamento judicial que se pretende rescindir. A autora ofereceu resposta à contestação, pleiteando a rejeição da preliminar de inépcia da inicial, por inexistir interesse público justificador da intimação ministerial. Quanto ao mérito, reiterou os fundamentos deduzidos na peça exordial. Com vistas dos autos, a doutora Valdira Câmara Torres, 19ª Procuradora de Justiça, em substituição legal ao 17º Procurador, opinou pela rejeição da preliminar arguida na contestação e, no mérito, pela procedência da rescisória. É o relatório, presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. Vossa Excelência fala qual das partes? Bom dia, senhor presidente. Eu falo pela parte autora. Autora. Vossa Excelência tem até 15 minutos para desenvolver sua defesa. Obrigada. Bom dia, senhor presidente e demais desembargadores. Represento aqui a parte autora, que promove essa ação rescisória, e, na ocasião da prolação de sentença de primeiro grau, o magistrado inobservou algumas provas documentais acostadas aos autos pela requerente, fundamentando seu entendimento apenas e tão somente com base nas alegações da parte ré.
e, a parte ré, no extremo ato de má-fé, pleiteou junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial um pedido de registro da referida marca, que já era de titularidade da autora, e, como era de se esperar, o pleito foi indeferido pelo INPI com fundamento nos incisos 3º e 16 do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial. Tratam os referidos incisos exatamente das hipóteses de impossibilidade de registro da marca. No caso dos autos, o indeferimento se deu por referir-se à situação que atenta contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, assim como em casos em que refiram a pseudônimos ou apelidos notoriamente conhecidos sem o consentimento do titular, herdeiros e sucessores. Como é de conhecimento de vossas excelências, a pessoa de Irmã Dulce foi recentemente beatificada, já tendo iniciado, inclusive, o processo de canonização. A sentença que se pretende ver rescindida limitou-se a afirmar que as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes encontram-se em classes distintas pelo INPI, o que não pode ser ratificado por esta Corte, uma vez que foi a própria autarquia federal responsável quem indeferiu o pedido de registro formulado pela ré. Até porque as atividades da requerida identificam-se com as da requerente. A requerida, ela exerce atividade lucrativa, vende medicamentos, enquanto a parte autora, ela pratica serviços médicos totalmente filantrópicos. A manutenção da sentença da ação originária, que pretende ver rescindida, além de violação aos dispositivos de lei de propriedade industrial, viola ainda direito personalíssimo sobre o pseudônimo e marca Irmã Dulce, notoriamente conhecida como a Beata dos Pobres. Outro ponto da sentença que merece ser observado diz respeito à afirmação de que a marca da requerente havia sido extinta no ano de 2006, mas há nos autos documentos que comprovam que essa prorrogação foi concedida à titularidade da requerente. Sendo assim, o juiz acuo não se manifestou sobre este ponto fundamental e amplamente invocado pela requerente acerca da violação dos incisos 3º e 16 do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, que serviram de base ao indeferimento dos pedidos de registro pelo INPI, fato este que, por si só, já seria suficiente para a procedência da ação. De acordo com o artigo 129 da mesma lei, não pode, em hipótese alguma, haver limitação acerca da validade de uma marca em face da distância geográfica existente entre as partes, uma vez que o dispositivo afirma literalmente que a marca tem validade em todo o território nacional. Além disso, o fato da requerente exercer atividade filantrópica na área de prestação de serviços médicos e a requerida atividade econômica para a venda de medicamentos não é motivo legal para permitir o uso e a coexistência de marcas homônimas. Primeiro, por se tratar de pseudônimo mundialmente conhecido. E segundo, porque as atividades possuem afinidades mercadológicas e dependência entre os serviços da requerente, que prescrevem receitas médicas para pessoas carentes que possivelmente vão comprar em estabelecimentos como o da requerida. Nesta linha de raciocínio, o consumidor final, ao adquirir um produto nas farmácias Irmã Dulce, será induzido a acreditar que estará ajudando as tão conhecidas obras assistenciais Irmã Dulce, não podendo a ré ser beneficiada com o uso da marca em discussão. Caso contrário, continuará depreciando a moral, a honra e a imagem da associação requerente, que é reconhecida em todo o território nacional como uma instituição filantrópica voltada ao atendimento médico dos mais necessitados. Feitas as considerações acima, há de se reconhecer que a sentença de piso comete flagrante violação ao disposto no artigo 124, inciso 3º e 16 da LPI e artigo 129 da mesma lei, razão pela qual suplica pela procedência da presente ação rescisória
a fim de que seja rescindida a sentença de mérito proferida nos autos do processo 0012-950-31-2008, proferida pela 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, sendo ainda declarado que a requerente é a única titular da marca Irmã Dulce, com o uso exclusivo em todo o território nacional, em conformidade com o artigo 485 do Código de Processo. É isso. Obrigada. Doutora Carolina. Voto. Preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de requerimento de intimação do Ministério Público. Aduziu a parte demandada a inépcia da inicial por ausência do requerimento de intimação do Ministério Público, tratando-se de ação que envolve a propriedade industrial e, portanto, o interesse público. Entretanto, a ausência de pedido de intimação do Ministério Público na inicial da ação rescisória não a torna inepta, mormente quando a abertura de vistas ao parquê decorre do procedimento previsto no artigo 299 do Regimento Interno desta Corte. Peço permissão para não lê-lo. Está disponibilizado o voto. Em casos assemelhados, a matéria preliminar foi debatida e rejeitada por diversos tribunais pátrios. Eu junto aqui jurisprudência relativa. Dispensadas maiores delongas, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Uma segunda preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, eis que não configuradas as hipóteses do artigo 485 do CPC, suscitada pelo réu. Em sua peça contestatória, o réu aduziu a impossibilidade de manejar a ação rescisória, com fundamento no 485.5 do CPC, quando há divergência jurisprudencial sobre a aplicação da norma na forma da súmula 343 do STF, bem como o descabimento da interposição, com fundamento no inciso 10 do mesmo artigo, porque não houve erro de fato no pronunciamento judicial que se pretende rescindir. De fato, assiste razão à parte demandada. A ação rescisória consiste em demanda de natureza jurídica desconstitutiva, cujas hipóteses de cabimento encontram-se previstas taxativamente no artigo 485 do CPC. Peço permissão para não ler também. No caso em apreço, conforme relatado, pretende a parte autora a desconstituição do julgado por violação expressa ao artigo 124, 3 e 16, combinado com 129, 130, 3 e 131 da Lei de Propriedade Industrial, bem como em virtude do erro de fato, eis que a sentença teria deixado de considerar a prorrogação da proteção de sua marca ocorrida por meio do processo administrativo 817159.851, antes da prolação da sentença. Entretanto, a intenção da autora é rediscutir a matéria já julgada e transitada em julgado, sem a interposição do recurso em tempo oportuno pela parte, lançando mão da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Com efeito, a violação literal de lei apta a ensejar a rescisão de decisão judicial de mérito transitada em julgado somente se materializa nos casos em que o julgador, nas suas razões de decidir, nega a vigência a uma norma legal que esteja em pleno vigor ou se posiciona de forma contrária às suas disposições, o que não é hipótese dos autos. A sentença fundou-se nos dispositivos da Lei de Proteção à Propriedade Industrial pertinentes ao objeto da ação, sendo improcedente o pedido inicial em virtude da inexistência de violação à proteção industrial do nome da empresa demandante pelo registro da marca da empresa demandada em momento posterior. Destaco os fundamentos da sentença rescindenda. A proteção legal da marca é abrangente, no entanto, tem por escopo evitar a confusão do consumidor e a imitação do empresário com efeitos danosos relativos aos produtos e serviços ofertados. E, para isto, o registro no INPI previne a utilização indevida da marca registrada. Não se violou a norma regente e não há indício de possibilidade de se estabelecer a deslealdade na concorrência, já que não são concorrentes as partes litigantes. É de se ressaltar ainda que a postulante não obteve o registro de proteção especial previsto no artigo 125 da Lei 9.279/96. A respeito, leciona Fábio Ulloa Coelho. Pelo princípio da especificidade, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os consumidores se confundir, salvo quando o INPI reconhece sua natureza de marca de alto renome. Nesta hipótese, a proteção é ampliada para todos os ramos de atividade econômica. A jurisprudência do STJ é pacífica a respeito do assunto. A proteção à marca pela Lei 9.279/96 não é absoluta, pois, segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no NPI, estende somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.
O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo. É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem. A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular, por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado. Para que haja violação ao artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Também não há que se falar que o julgado incorreu em erro de fato, eis que teria desconsiderado a prorrogação da proteção à marca noticiada no processo, haja vista que os fundamentos elencados na sentença refutam o direito de exclusividade do registro, sendo recipiente o fato de haver ou não prorrogada a proteção da marca da autora. Trago aqui alguns julgados, também peço vênia para não lê-los. Acrescento ainda que, na hipótese, a autora não logrou êxito em recorrer da sentença de improcedência, inicialmente porque apresentou embargos de declaração desacompanhado de instrumento procuratório da parte, outorgando poderes ao advogado subscritor do recurso, e segundo, quando interpôs intempestivamente a apelação, tudo conforme o extrato processual do SAGE, de sorte que ele restou valer-se desse instrumento processual excepcional, olvidando-se todavia de que a matéria objeto do recurso não comporta o debate por essa via. Por fim, trago a colação precedente deste tribunal em que foi extinta sem resolução do mérito a ação rescisória manejada com sucedâneo recursal. Peço vênia para não ler, está disponibilizado. Pelo exposto, em dissonância com o parecer da 19ª Procuradora de Justiça, em substituição ao 10º Procurador, a acolha preliminar suscitada pela ré extingue o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos inciso 1 do 295 e 1 do 490 do Código de Processo Civil. Condena a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios estes arbitrados em R$ 500, bem como determina a reversão do depósito em favor da ré, nos termos do artigo 494 do CPC. Oportunamente defiro o pedido de folhas 13, no sentido que todas as publicações dirigidas à intimação da autora sejam feitas em nome das advogadas Cecília de Araújo Campos e Dina Emanuele Medeiros, devendo a Secretaria proceder às adequações necessárias no sistema de automação judiciário para cumprimento desta determinação. É como voto, senhor presidente. Senhora revisora. Inicialmente, eu digo que acompanho integralmente o voto da nobre relatora e o faço no mesmo sentido que eu tenho feito nessa casa. Analiso o processo de acordo com a ação proposta e estou também, igual à nossa relatora, trazendo construções jurisprudenciais desta casa mesmo. E aí, nas folhas 15 do voto da nobre relatora, a gente vê que, inicialmente, entra com embargo de declaração, não traz a procuração correta, entra com a apelação intempestiva e aí deixa passar o prazo que a lei pede para que seja trazida essa ação essa ação rescisória. Então, eu acompanho integralmente o voto da relatora, bastante denso e muito bem posto. É como voto. Ela acolhe a preliminar também suscitada pela ré e extingue o processo sem resolução do mérito. Não é a isso? segunda preliminar. A segunda preliminar. Em dissonância com o parecer do Ministério Público, desembargador Ibanez Monteiro. Sem divergência, senhor presidente. Desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu pedindo vênia à relatora e os demais que a acompanharam, eu divijo. Eu não vejo como obstáculo à interposição da ação rescisória o fato de não ter sido usado o apelo. E é isso que está aqui no voto, né? Que ela não, a autora que não fez uso da apelação cível usou a rescisória como sucedâneo. E usou a rescisória como sucedâneo recursal. Eu não, inclusive, tem um precedente aqui
da Corte no sentido de enfrentar o mérito. Então, eu divijo, pedindo venha a relatora, no sentido de não acolher a preliminar. Mas a preliminar foi só por esse fundamento, porque Vossa Excelência entendeu que é substitutiva de recurso, ou porque não ficou caracterizado uma das hipóteses do artigo 485? As duas coisas. Nas duas coisas. Mas aí não seria mérito? Era a minha dúvida é exatamente essa. Aliás, a minha dificuldade é exatamente essa. Quanto à questão da ação rescisória não ser substitutivo, ser recebida como substitutivo de recurso, a matéria realmente está pacificada. Mas o outro fundamento me impressiona, no sentido da conclusão somente. Porque se entende que não restou configurado uma das hipóteses do 485, me parece que seria exame do próprio mérito, que levaria à improcedência da ação. Porque, veja, toda vez que se aforar a ação rescisória, se entender não configurado uma daquelas hipóteses, não se conhecer da ação, acho que a Corte tem que entrar no mérito para aferir se uma daquelas hipóteses está caracterizada ou não. Não caracterizadas, julga-se improcedente. Porque aquelas hipóteses são hipóteses que dizem respeito ao próprio mérito da ação rescisória. Mas só que eu acolho, se eu acolher a preliminar na forma que foi proposta, como sucede no recursal, na hora que eu acolho essa, eu não vou entrar no mérito. A outra restaria prejudicada. Aí eu não iria entrar no mérito, porque eu já acolhi pela extinção. Sim. Desembargador Mauri. Aí a outra restaria prejudicada. Esse entendimento, realmente, que uma boa parte aqui da Corte tem, eu sempre acho que matar uma ação dessa porque a pessoa realmente não recorreu, ou o advogado esqueceu de recorrer, desprezar o julgamento do mérito, no meu entendimento, eu sempre tive um entendimento mais largo para com as rescisórias e as revisões criminais. Então, por uma questão meramente processual, se deixar de rever essa questão, no meu ponto de vista, seria uma questão, um lado mais temerário. Eu estou dizendo particularmente, pode ser até que dificilmente eu voto nesta ação, mas é sempre a oportunidade de se fazer justiça, seja em rescisória, seja em revisão criminal. Mas vamos colher os votos. São 2 votos. O desembargador Glauber abriu a divergência, rejeitando a preliminar, portanto, e o desembargador Ibanez. Eu concordei com a relatora. Acompanhou com a relatora, a desembargadora Zenei também. Desembargador Gilson. Acompanha a relatora. Doutor Jabes Bezerra. Eu, nesse ponto, eu também vou pedir todas as vênias e entendo como Vossa Excelência, eu sempre, quando estou aqui no tribunal, apesar de ser juiz criminal, eu sempre entendi essa questão. Eu acho que o direito material, muitas vezes, ele é fulminado pela questão processual, da qual eu também não concordo. Eu tenho esse pensamento e vou acompanhar a divergência, porque acho que é uma questão de examinar justiça. o mérito. Exatamente. Desembargador Amaury Moura. Veja, senhor presidente, na verdade, a ausência da interposição de recurso necessariamente não leva ao não conhecimento da rescisória, porque não é pré-requisito da rescisória a interposição de recurso. Eventualmente, a parte pode não recorrer por razões diversas e isso não impede o ajuizamento da rescisória. Festivamente, né? Perfeito. Então, agora, talvez até ela pretenda, naturalmente, rediscutir a questão própria do recurso na rescisória. Aí sim. Eu não concordo com isso. Veja bem, aí não caberia, naturalmente.
Mas o que me impressiona é a outra preliminar, porque consta aqui da emenda da relatora, diz o seguinte: preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, eis que não configuradas as hipóteses do artigo 485 do CPC, suscitada pelo amendado, acolhimento. E com muita propriedade, no ponto, diz a relatora: a violação literal de lei apta a ensejar rescisão de decisão judicial de mérito transitada em julgado somente se materializa nos casos em que o julgador, nas suas razões de decidir, nega a vigência a uma norma legal que esteja em pleno vigor ou se posiciona de forma contrária às suas disposições. Perfeitamente. E mais, a ocorrência de erro de fato, no primeiro aspecto ela se refere à ofensa à literal disposição de lei, e no segundo a erro de fato, e diz: apto a autorizar a procedência da ação, demanda a demonstração de ter o julgado rescindendo incorrido em erro ao admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido na forma do parágrafo 1º do 485 CPC. Considerando que a decisão rescindenda está atrelada aos elementos fáticos e jurídicos do processo, a reforma do julgamento pautada em erro de fato ou violação à literal disposição de lei, nos termos do 485, 5 e 10 do Código de Processo Civil, não se revela aplicável à espécie. Então, ela reconhece que não estão caracterizadas as duas hipóteses que foram fundamentos da ação rescisória. Para examinar isso, ela tem que entrar no próprio mérito, como ela disse. Então tem que superar esse problema. Então, seria a hipótese, me parece, de transferir para o mérito, e no mérito, sim. E nisso eu concordo com a relatora, porque realmente nos autos não estão caracterizados, ela não demonstrou a ofensa à literal disposição de lei, tampouco o erro de fato. O erro de fato. E por isso eu transferiria a preliminar para o mérito e no mérito julgaria improcedente a ação. Eu acho razoável. Mas, de qualquer maneira, o que cabe aí é reexaminar os fatos como postos na ação. E aí a relatora examinou. O objeto da rescisória, enfim, é esse. Agora, eu sempre tenho esse ponto de vista de ultrapassar esses impedimentos processuais aí, que me parecem que transformam abreviadamente a questão em coisa julgada material, e que isso terminou sem ter havido sequer um recurso, não se exerceu duplo grau de jurisdição, de formas que eu nem sei qual é o fato que está posto, mas eu estou falando em tese que, meu ponto de vista político, sempre foi de dar mais abertura a essas ações rescisórias, político-jurídico. Senhor presidente, se eu puder fazer uma sugestão, eu sugeriria aí com os argumentos postos pelo desembargador Amauri que seja remetida essa preliminar para o mérito e no mérito seja julgado improcedente. Julgado. Porque pelos termos julgado, aqui seria improcedente, claro. Já que eu estou dizendo que não ocorreu nenhuma. Sim, para um e para outro pode ser que não seja, né? Eu, como revisora, eu faço essa leitura. Pela celeridade, senhor presidente, eu acolho a sugestão da nobre revisora e rejeito, transfiro para o mérito e julgo improcedente. Improcedente, porque eu não reconheço presentes essas... Então, nessa posição, temos a senhora doutora Carolina, doutora Zeneide, desembargador Amauri, desembargador Glauber, desembargador Ibanez, acolhem essa situação ou julgam procedente? A relatora, preferindo transferir para o mérito, o resultado final é o mesmo. A discussão ficaria... Mas agora vai se examinar o mérito. Agora vai se examinar o mérito. Natureza processual. Então, aí nós estaríamos diante dos professores de processo, que eu começo ali chamando, ele se esconde, mas ele sabe que ele é professor de processo na casa. Então, como Vossa Excelência vota? Concordo que ela transfira para o mérito, não é nenhuma objeção. Vamos discutir as razões e o fundamento da matéria. Se for para o mérito, ela discutiu. Só que ela discutiu denominando de preliminar. Daí, porque eu não fiz divergência, eu não comentei a divergência. Porque o fundamento utilizado na preliminar corresponde a examinar as causas que permitem a ação rescisória.
E aí Perfeito. ficaria, eu estou chamando só de o aspecto formal. É como preliminar ou é como mérito que ela analisa? E se a Corte está conduzindo o processo para examinar como mérito, transferindo a discussão da preliminar para o mérito, a questão formal não me parece ser a mais importante, porque não é mudança de entendimento nem divergência com relação ao julgamento do processo. Perfeitamente. Desembargador Glauber. Usando divergir do desembargador Ibanez, que é uma tarefa árdua, difícil, mas o resultado é bem diferente. O acatamento da preliminar importaria no julgamento sem a resolução de mérito. E aqui nós estamos transferindo, e eu concordo... Julgando o mérito. E nesse aspecto, no julgamento de mérito, eu vou pedir vista, senhor presidente. Eu vou... A questão não está muito clara aqui nessa coisa com relação ao uso da marca Manduce, né? Eu vou fazer uma... Eu acho pertinente. E aí tem a questão da convocação da doutora Ana Carolina, para que não haja prejuízo, Vossa Excelência dispensar a presença, porque já resta o voto, né, pela improcedência, não é isso? Tem que refazer. Eu acho interessante olhar. E aí Mas na rescisória, apenas para o debate. Nós não vamos discutir a justiça ou injustiça. Não, de jeito nenhum. Não. Decisão transitada em julgado. Lógico, com certeza. Vamos apreciar se mérito. a rescisória preenche os requisitos da Corte, se houve ofensa à literal disposição de lei ou se houve erro de fato. Para que tenha havido injustiça. Que definidos no Código de Processo Civil. Com certeza. Para que tenha havido injustiça na sentença. Exatamente. E se prolatar uma outra sentença ou não, não é assim? Ok, pedido de vista, todos aguardam o voto vista. Na sequência, nós temos doutora Ana Carolina, Ministério Público, Micael Gutenberg Alves Peregrino, representação papel de graduação de praça. Na mesa, Excelência. Em mesa, senhor presidente. Eu vou ler a ementa, se precisar de algum esclarecimento, eu leio o relatório, o voto está disponibilizado. Constitucional e administrativo, representação para perda de graduação de praça, artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal e no artigo 71 da Constituição Estadual. Policial militar, condenação por crime de peculato, artigo 303, parágrafo 2º do Código Penal Militar, delito de natureza grave, que malferia os valores castrenses e que não se coaduna com o pundonor militar. Representação julgada procedente para declarar a indignidade do representado, decretando a perda da sua graduação e, consequentemente, sua exclusão dos quadros da Polícia Militar. É possível a exclusão do militar, em caso de julgamento por crimes militares, por meio de procedimento próprio a ser apreciado pelo Tribunal de Justiça Militar. E, acaso não haja o referido órgão no Estado, deve ser submetido o pedido ao Tribunal de Justiça, como é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, na forma dos artigos 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, combinado com o artigo 71, inciso 1, a linha P da Constituição Estadual. O representado foi condenado a pena de 4 anos de reclusão por infração ao artigo 303, parágrafo 2º do Código Penal Militar, sendo a prática delitiva comprometedora da manutenção da própria segurança do local contra eventos incendiários, incompatível com o exercício da função de bombeiro militar, razão pela qual deve ser decretada a sua exclusão dos quadros da corporação. Junto aqui precedentes do Supremo e também aqui do nosso tribunal, do desembargador João Rebouças, desembargador Amauri, desembargador Cláudio, desembargador Caio Alencar. Representação julgada procedente em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Todo de acordo com o entendimento, doutor Jarbas? Eu gostaria de saber se essa decisão do primeiro grau, se foi minha, que quem julga esse tipo de crime lá sou eu, ou se foi meu substituto. Senhor presidente, como revisor, eu estou acompanhando a relatora e estou pedindo a juntada do meu voto. Pois não, Excelência. Pois não. Foi doutor Fábio, né? Então não tenho nenhum impedimento. Ela leu somente a ementa, então eu abreviei um pouco o julgamento, deferindo a juntada do voto da revisora, desembargadora Zeneide Bezerra. Mais alguma ação de Vossa Excelência, doutora
Não, senhor presidente. Convido a doutora juíza Virgínia Marques Bezerra para tomar assento e julgar os processos em que é relator o desembargador João Rebouças e ela é revisora. O 2 e o 3 da pauta do dia. Posso isso, presidente? Desembargador João, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, tem mesmo os embargos infringentes, originários da 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró, que é embargante o Banco BMG S.A., embargado Vanderlé Maris da Silva. O presidente eminentes pares, esse processo de respeito à capitalização de juros. E nós estamos aqui fazendo a adequação ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e já o que foi decidido por este plenário. Trago aqui todos os precedentes e estou aqui conhecendo e acolhendo o presente recurso. É como eu estou votando, senhor presidente. O voto está disponibilizado, a matéria é pacificada hoje nessa corte. Doutora Virgínia. Acompanho o relator, a despeito de que, por ocasião da minha judicatura no 1º grau, né, julgo diferente, reconhecendo os juros legais, mas por força do advento dessa nova regulamentação, então passo a adotar o entendimento esposado. Todos de acordo? A unanimidade. Desembargador João, Vossa Excelência tem ainda um aí de município, São Paulo Potengi. É uma ação civil originária, senhor presidente, ao município de São Paulo do Potengi, e os demandados é o Estado do Rio Grande do Norte e o Banco do Brasil. Senhor presidente, há uma probabilidade de falta de interesse de agir suscitada pelo Banco do Brasil, que eu estou transferindo para o mérito, aqui de respeito à celebração de convênios. E interessante essa ação. O Estado cumpriu o convênio, inicialmente ele transferiu recursos, R$ 60.000 e 46.843,93, só que foi naquele período impeditivo, antes da eleição, em 90 dias, por causa de 2 dias, quando o Estado repassou, e observaram que era no período impeditivo. O banco fez o estorno do dinheiro. E passou o período proibitivo e o Estado não repassou mais o dinheiro do convênio. Por isso que o Banco do Brasil também foi acionado como demandado nessa causa, por causa dessa... O banco disse, que no caso aqui, que a operação havia sido cancelada na depuração por uma falha da própria estrutura bancária e tal. Aí o governo fala no impedimento em face da eleição. Recebeu o dinheiro de volta e não mandou mais. Mandou. Tem um precedente do nosso tribunal, inclusive que se encaixa como uma luva, que fala também em drenagem e pavimentação. Foi julgado no dia 8 de outubro de 2014, a relatoria do desembargador Dilermando. Eu estou, senhor presidente, aqui, tem também um precedente superior do Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Humberto Martins, de março de 2014, e eu estou, senhor presidente, aqui em dissonância com o parecer da Procuradoria, que da 16ª, que opinou pela improcedência. Eu estou julgando procedente o pedido com esses brevíssimos fundamentos. O voto está disponibilizado. Se algum colega precisar de algum esclarecimento, eu me acho habilitado a fazê-lo. Vossa Excelência está mandando que o dinheiro vá claro, novamente. O convênio foi perfeito, acabado, ajustado. Claro. Doutora Virgínia. Acompanho o relator. Doutora Neíse. Doutora Zeneide. Embargador Ibanez. A discussão que poderia ter nesse processo, senhor presidente, é se o convênio foi celebrado em período vedado pela lei eleitoral, se esse convênio é válido para ser cumprido. Não, Ibanez, ele foi feito antes do período. Foi celebrado antes? E por que o repasse foi que foi feito? Me parece que não há a proibição de convênio, há a proibição de repasse. Entendi. Desembargador Bolsa. O convênio foi celebrado em período permitido. O repasse é que só ocorreu no período vedado. Tá, sem divergência, então. Embargador Glauber. Embargador Gilson.
Jarbas. Acompanho. Maioria. Também, senhor. Pedido. A unanimidade. Tem um processo, Excelência, um agravo regimental. Desculpe, Vossa Excelência tem um independente de pauta, eu não sabia. Qual é? O agravo regimental em ação civil originária, número 2015-003380, dígito 9/0001.00. Agravante, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Rio Grande do Norte, o SINT. Advogados, José Odilon Albuquerque de Amorim Garcia e outros. Agravado, município de Canguaretama. Advogada Ana Célia Felipe de Oliveira. Então, o voto está disponibilizado. Né, se trata de uma greve dos professores. Foi de uma decisão de Vossa Excelência? Foi de uma própria decisão. Eu estou aqui apenas externando se Vossa Excelência continua vinculada a essa decisão para a jurisdição aqui no tribunal. Sim, estou só refletindo sobre isso. Por força do término do término. Eu compareci, porque fui comunicada que deveria comparecer, então me fiz presente, mas creio que seja uma questão de ordem que o tribunal deva analisar a respeito. No meu entendimento, volta para o relatório original do gabinete. No caso de uma vinculação. Não há vinculação. Embora seja da decisão dela, não é monocrática. Não há. Não há mais vinculação. Não tem. Porque se esgotaria, né, a prestação judicial naquela etapa da decisão monocrática. Esgotou a convocação. Ok. Tá bom. Então vamos para Zeneide. A outra. Peço licença para me retirar. Pois não, doutora, à vontade. Os embargos infringentes 2014-01-01233, a origem é Caicó, primeira vara civil, embargante. Banco Industrial do Brasil S.A., advogado Dr. Wilson Salles Belchior, embargado Luiz Antônio Soares da Silva, advogada Sâmara Maria Brito de Araújo, eu sou a relatora, desembargador Ibanez é o revisor, mas senhor presidente, eu estou julgando exatamente igual ao feito ainda há pouco pelo desembargador João Rebouças. Eu estou seguindo os precedentes dessa corte, conhecendo e provimento. Trata-se também de ação de revisão do contrato bancário, capitalização mensal de juros, com os precedentes, senhor presidente. Com os números precedentes, todos de acordo? Mais algum processo em mesa para julgamento? Não mais havendo, declaro encerrada a sessão.